abençoe. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Gente, eu tava tomando um café da manhã hoje cedo e eu me lembrei de uma enxaqueca insuportável, gente, que eu tinha. Gente, essa enxaqueca, eu sofri para mais de 50 anos com essa enxaqueca. Eu não sei o que é que me causava, eu não sabia o que é que me causava aquela enxaqueca. Então, quando eu tomava o café da manhã, eu amanhecia o dia, já amanhecia o dia preocupado. E era com aura, aquelas chuviscando nas vistas, né? Então, quando eu amanhecia o dia, gente, eu já amanhecia preocupado o que eu ia comer, o que eu ia fazer. Daí, o que eu fazia? Eu fazia o café fraquinho, docinho, ali eu comia com pão, com bolo, o que tivesse ali eu tomava o café da manhã. Eu acabava de tomar o café, gente, daí um pouquinho já começava aquela aura na minha cabeça, nos meus olhos, aqueles chuviscos, e aquela dor em cima do olho para aqui para trás. Era uma dor de cabeça tão insuportável que dava ânsia de volta, gente. Eu já cheguei a parar no médico muitas vezes, achando que era pressão alta, gente. E não era. Não era pressão alta. Era enxaqueca mesmo, mas eu era muito nova na época, eu não entendia. E foi até poucos dias atrás, viu? Até 2 anos atrás. E daí, gente, o que eu fiz? Eu tomava aquele Deralgina, Neusadina, dipirona, aquele enxaque, né? Comprimido para enxaqueca. Tudo que eu ia no médico, eles passavam, eu tomava. E nada resolvia. Eu tomava sumo de boldo, comprava remédio amargo, aquele gota do Zeca, tomava, para falar que era bom. Nada resolvia, porque o problema, gente, estava dentro da minha casa. O problema estava em mim. Olha o que. Se eu ficasse nervosa, aí eu já ia logo na garrafa, tomar um golinho de café, enxaqueca. Até que um dia eu falei, não, eu vou ter que procurar uma neura, que eu tenho pressão alta e pode ser pressão, tô fazendo isso. Daí eu corri para neura, marquei uma neura e fui. Marquei uma neura e uma nutricionista e fui. O colesterol estava alto também, estava quase 300. Eu achei que era por causa do colesterol que estava me causando aquilo. Diabetes eu não tive, graças a Deus, nunca tive. Graças a Deus. Aí quando eu cheguei na neura, há 2 anos atrás, ela falou assim, Dona Maria, a enxaqueca que você sente é a parte de cedo. Eu falei, eu não tenho hora. Eu tomo um café, quando eu acabo de tomar o café, eu começo a passar mal. Eu não fico sem o meu café. Aí ela falou assim, como que você usa o café? Eu disse, olha, o meu café é fraquinho, docinho. Eu já faço fraquinho mesmo, por causa da enxaqueca. Ela disse, aí você se engana. Você toma café quantas vezes por dia? Eu falei, toda hora eu tô tomando um pouquinho. É aí que você se engana, e aí é onde está o erro. Falei, por quê? Onde que está o erro? O café você tem que fazer ele, tomar ele 2 vezes ao dia. Toma ele de manhã e toma ele à tarde. Aí por as 3h da tarde. E o café da manhã, como você acostumou, para você não parar ele, você toma de manhã. Mas tem uma condição que você vai tomar o café. Falei, pode falar. A condição é mais forte e sem açúcar. É o açúcar que está te causando a enxaqueca. Eu olhei assim na cara da médica, né? Daquela neura. Falei, será? Pensei comigo, né? Ela disse, eu vou te passar aqui os remédios. Você vai tomar. Vai relaxante, muscular, tira dor de cabeça. Vai fazer ele na manipulação. E daí eu fiz aqueles remédios, mas chegou em casa, eu fui tomar fiquei toda molenga. E a gente que é acostumado a trabalhar em casa, né? Pra ficar sem saber o que vai estar fazendo. Já tomou outros remédios. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou tomar esse remédio. Mas eu vou fazer o que ela me disse. Eu vou tirar o açúcar do café. Aí eu passei a fazer o café amargo e forte. Tomava, quem tomava café toda hora, fraquinho e docinho, aí eu tomava ele. Na hora que eu levantava ali, 6h30 da manhã, porque 5h30, 6 horas eu tô de pé. Aí 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, perdão, eu tomava o café, fazia ele amargo, tomava o café e
3 da tarde. E eu não tomo café puro. Para mim tem que ter uma bolacha de água e sal, bolachinha de maisena. Outra coisa, a bolacha de maisena, que ela contém cevada. Então, tudo eu pensava que fosse tudo. E a única coisa que estava me causando a enxaqueca era o açúcar branco. O açúcar branco, gente. Vocês acreditam? Aí eu fiz igual ela falou. Ela mandou tirar o açúcar do café e fazer o café mais forte e amargo. Passei a fazer isso. O açúcar. Tirei. Não usei adoçante, nem mascavo, nada. Tirei o açúcar, definitivo. Às vezes, para quebrar o amargor demais, eu coloco um pouquinho na água quando está fervendo, bem uma colherzinha de chá. E aí eu faço café forte, amargo, tomo meu café. Parece café de quem bebe, sabe, gente? Para tirar a ressaca. Porque eu nunca bebi, não, mas meu pai bebia e pedia café amargo e a gente fazia. Então, tudo que estava me matando era o açúcar branco. Vocês acreditam? Eu não falo para ninguém parar o açúcar, porque o açúcar vai no bolo, o açúcar, a gente usa açúcar para muita coisa, né, gente? O açúcar, se você não tiver açúcar em casa, você não faz um bolo, você não faz nada sem ele. Mas para quem pode comer. E eu não podia, mas eu não sabia. Aí quando a Neura pediu para mim parar de usar o açúcar no café, eu comecei a tomar o café só 2 vezes ao dia, amargo. Graças a Deus, primeiro Deus, segunda Neura. Foi embora. A enxaqueca, gente. Às vezes, de vez em quando, até me dá uma dorzinha de cabeça, assim, mas nem pensar como era antes, gente. É ruim até de lembrar. Aqueles momentos ali, parece que a gente fica fora da gente, sabe? É aquela dor de cabeça forte de um lado, com aura, aquela chuviscação nas vistas, tipo uma televisão quando está estragada. E aquela dor muito forte, sensação que vai arrebentar alguma coisa. É muito esquisito, gente. É muito esquisito. Quem não tem enxaqueca, eu não desejo para ninguém ter, porque é muito esquisito. Aí ela falou, tira chocolate, tudo que contém doce. Bolo de aniversário, eu faço bolo para aniversário, mas eu não provo. Se eu comer o bolo de aniversário, vem a enxaqueca, porque por causa do açúcar. Eu faço bolo com cobertura de chocolate, eu não posso provar nem triscar no dedo na boca, porque vem a enxaqueca, por causa do açúcar, por causa do doce. Daí eu tirei o açúcar, fui numa nutricionista, ela perguntou, o que é que você come de manhã? Eu falei, de manhã eu como bolacha, eu como pão francês, eu como pão caseiro, que eu gosto de fazer. Bolo, aqueles bolo, pão de ló, eu faço bolo. É o que eu acho de manhã eu como. Ela disse, não, você vai mudar. Seu colesterol também está alto, você vai passar, cozinhar ovos de manhã, até 2 ovos. Você vai passar a cozinhar de manhã, só que não encaixa, gente, aquele cheiro. Eu não como gema de ovos, eu como a clara, mas a gema não. Daí, batata doce, inhame no café da manhã, uma tapioca, cuscuz. O cuscuz, gente, eu amo cuscuz. Quem tiver seu cuscuz pode esconder de mim, porque eu gosto. Então, eu passei a mudar minhas refeições, gente. Eu passei de manhã, batata doce no café da manhã, cuscuz. Aquelas bolachas de maisena que eu comia muito no café da manhã, eu tirei. Que ela contém cevada, a pessoa com merendar de vez em quando é bom, mas não usar aquilo como café da manhã, né, gente? Então, depois que eu mudei o café da manhã para tirar o açúcar, o café amargo, graças a Deus, acabou a enxaqueca, gente. Graças a Deus. Esse dia começou a me dar uma dorzinha de cabeça. E pior que a gente ficava fora de si, como se não fosse a gente que estava ali. Você queria fazer as coisas e parece que não sentia força. Parece que a sua cabeça estava flutuando. Meu Deus, como é ruim. Então eu deixo a dica para vocês, gente. Isso é um vídeo de dica. Eu deixo a dica para vocês. Quem tem enxaqueca, evite o açúcar. O açúcar branco. Tem o açúcar mascavo, tem o adoçante, só que para mim nenhum. Eu não uso nenhum. Então eu evito bolo. Se eu vou fazer um bolo, eu faço ele com pouco trigo, porque a massa também não é boa. Eu faço ele com pouco trigo, eu faço ele mais de fubá. Um bolo de fubá, um bolo de mandioca. Eu faço bolo de maisena.
Um bolo de aveia. Gente, é gostoso você usar aveia. Você pegar uma aveia de manhã. A banana nanica mesmo, ela é doce. Eu não como ela cedo. Eu como uma banana todos os dias, depois do almoço. Acabei de comer, eu como uma banana. Mas tudo que é doce, ó, tirei. Sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu creio que eu estou curada, porque 2 anos. Graças a Deus. Aí eu fui numa nutricionista e ela me orientou. Ela fez uma lista assim, ó. Tira fritura. Eu já não comia por causa da pressão, né? Sal, nada salgado. Fritura. Carne gorda, aquele negócio de churrasco gordo com sal. Gente, causa muito infarto nas pessoas hoje, porque as pessoas não vigiam o que comem. Porque é muito churrasco, com muita gordura, muito sal. Aquilo sobe a pressão, gente. Aquelas gorduras entopem a veia do coração. Esses óleos, gente, que a gente usa, que eu mesmo uso, não vou negar. Mas aqueles, antes de você usar uma banha de porco, que antigamente a gente usava banha de porco. Esses óleos que a gente usa, esses óleos de soja, óleo de milho, esses óleos, gente, isso mata. Se eu uso ele, mas eu uso ele bem pouquinho no arroz. Para fazer o arroz, para fritar o alho, tem que ter o óleo. Mas bem pouquinho, gente. Bem só pingo mesmo. Agora, antigamente eu fazia o quê? Era aquela panela de carne frita, com muito óleo, com muita coisa. Gente, se entope veia do coração. Gente, eu estou fazendo isso para vocês porque o meu marido deu infarto o ano passado. Sabe por quê? Todo final de semana ele tinha uma chariquinha e todo final de semana ele comia carne assada, gorda. Quanto mais aquelas pontas de peito é que ele gosta. E aí ele também fumava muito, né? E aí acabou entupindo as 3 veias dele do coração. Ele acabou infartando. Mas para honra e glória do Senhor, ele está aí, está bem. Está com 4 molas no peito, mas está bem. Então, fica a dica para vocês, meus seguidores, me segue, vai lá no YouTube, Maria e Sua Nova História, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa um like, para vocês aprenderem mais dicas, tá bom? Que eu venho com muitas dicas para vocês, de registro de vida, dica de remédio que eu faço caseiro, como fazer um remédio caseiro para uma gripe, como fazer um remédio para uma dor de barriga, para verme, para criança. Gente, nem tudo é farmácia. Nem tudo é farmácia, porque eu fui criada na roça e eu sei que é ótimo o remédio caseiro. Tá bom, meus amores? Ó, amo vocês. E é isso aí, meus seguidores. Segue a dica.